Eu sou Carlson Galdino e hoje tenho apenas alguns informes. Será um episódio bem curto, mas mesmo assim, vamos lá. Está começando o Politicast. O ouvinte Lunovox Rivifinder, de Gravatá, Pernambuco, mandou mais um e-mail que a gente agradece, com o seguinte conteúdo: parabéns, pessoal do Politicast, pelo trabalho de conscientizar a população sobre diversas situações políticas que o Brasil enfrenta. Gostei muito destes Politicasts números 73, 74 e 75, que falam sobre o Partido Pirata. Eu aprendi muito sobre a história simples, porém gloriosa do termo pirata, sobre métodos de formação de partidos, de novos partidos no Brasil e sobre o posicionamento do PPBR sobre os diversos assuntos como o direito ao aborto, direito à privacidade e economia do compartilhamento. Bom, primeiro, agradecemos, que você tenha ouvido e ficamos felizes que você gostou. Mas só uma observação que o Partido Pirata ele começou pretendendo utilizar a legenda PPBR, mas terminou optando pela legenda Piratas. Eu acho que isso foi devido em parte a já existir um PP no Brasil, que é o Partido Progressista, que não tem nada de revolucionário ou de realmente progressista, além do nome. O Lunovox falou também sobre a parte de áudio do podcast, sobre as vírgulas sonoras e a música de fundo. A música de fundo utilizada é mais uma música de Noel Rosa. No primeiro ano a gente utilizou Cachorro Urubu, do Raul Seixas. No segundo ano foi a vez de É Preciso Discutir, do Noel Rosa. E a terceira temporada do Politicast veio com mais uma música do Noel Rosa. A escolha por Noel Rosa se deve ao fato de ser hoje domínio público. A gente tinha a do ano anterior, a do Preciso Discutir. Eu achei muito interessante a música, mas como tinha participação de outro artista além dele, eu acredito que isso poderia levar a algum problema em relação a copyright. Infelizmente, a pauta do Partido Pirata referente a copyright não foi ainda implementada. A gente não conseguiu força para fazer mudanças na lei de modo que o direito autoral valha por menos anos do que os 70 anos após a morte do autor que hoje vigoram. Então, eu achei mais prudente utilizar como trilha sonora uma música assim. Mas quem tiver sugestão de música de abertura que seja interessante, que não tenha complicações legais que a gente assim, possa esperar a respeito, mande, porque de qualquer forma, assim, quem sabe, dependendo da sugestão, a gente pode acabar mudando em algum momento. Sobre as vírgulas sonoras, eu utilizo em parte para marcar, para delimitar os blocos para os capítulos. Como eu venho dizendo em alguns episódios, o Politicast ele é oferecido com capítulos nas etiquetas ID3. Então, se você utiliza um programa que acompanha podcasts que suporte isso, você vai poder pular exatamente para a parte que interessa. Sobre efeitos especiais sonoros, eu não pretendo colocar, pelo menos não no momento, porque assim, o meu tempo é bastante limitado, eu não tenho tanto tempo assim para edição. E como o foco do podcast é informativo, acabei assim sendo um pouco displicente com isso. Mas assim, é a realidade no momento. Quem sabe, assim, ninguém sabe no futuro. Pode ser até que mude em algum momento mais pra frente. Mas por enquanto eu pretendo colocar nenhuma ou pouquíssima edição no sentido de acréscimo de efeitos sonoros. A gente não falou
tanto sobre as reformas que estão acontecendo recentemente, mas se você acompanha minimamente por aí afora, vocês sabem que existe uma reforma da Previdência. Inclusive, a reforma da Previdência foi falada no Agreste à Esquerda, da Lilian Rojas, né, que é que é praticamente acabar com a possibilidade de grande parte dos brasileiros se aposentarem. Existe também a reforma trabalhista que quer acabar com os direitos trabalhistas. Isso não é exagero, porque a partir do momento que você coloca o acordo entre patrão e empregado valendo mais do que a CLT, isso aí, obviamente, na maioria dos casos, vai culminar no fim de direitos, porque a relação patrão-empregado está muito longe de ser uma relação igualitária, em que os dois podem se posicionar, que tem o mesmo poder. Não é, é claro que não é. É claro que o patrão tem mais poder do que o funcionário. Então, assim, está tendo essas propostas, está chegando num momento crítico de se aproximando da votação delas. E no dia 28 de abril, na sexta-feira, vai haver uma greve geral que vai ser em todo o país para se posicionar contra essas reformas. E se você está insatisfeito com isso, você é contra essas reformas também, procure saber se na sua cidade vai haver alguma mobilização, algum ato. Existe o site grevegeral.org que pretende mapear os atos que acontecem pelo Brasil todo. Se não tiver lá, procure por outros meios, né? E se tiver algum ato na sua cidade, participe. Porque esse tipo de manifestação, ato de rua, não é para quem gosta de ir para a rua. Não é assim, não é um carnaval. A gente vai porque precisa, porque quer lutar contra essas coisas, esses retrocessos que estão acontecendo. E assim, o que importa em atos de rua é número. Quanto mais gente puder aparecer lá, mais isso vai ser impactante. Então é isso. Dia 28, participem aí, vamos lutar para ver se a gente consegue pelo menos diminuir o prejuízo que estão preparando para nós, brasileiros, trabalhadores. Eu já falei em algum momento do Whatcast, né? O podcast do Carlos Sampaio e do Matheus Salfir, que falam, onde eles falam sobre o que acontece dentro do Wattpad, indicando livros, falando, fazendo entrevistas, dando dicas para escritores. Eles promoveram um concurso de contos de Natal no final do ano passado. Eu saí em primeiro lugar e disso resultou uma entrevista para o podcast que foi publicado essa semana. Então, se você tiver interesse em ouvir lá, ouvir sobre o que a gente falou, o link vai estar aí na postagem. Aproveitando, né, relacionado a isso também, o Matheus do Podcast criou um podcast próprio dele, que é o Diário de um Livreiro. O link vai estar na postagem também, então se você gosta de literatura, tem 2 podcasts interessantes para acompanhar a mais. É isso, eu fico por aqui por hoje. Vamos para a rua lutar por nossos direitos. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima. Escreve que eu pago o celular.